Jornal TV Escola está começando e hoje vamos encerrar o módulo desta semana com a 15ª teleaula do curso sobre a História Política de Minas Gerais. E o que vamos ver? Os primeiros 20 anos turbulentos da Jovem República, os conflitos entre intelectuais, movimento operário e militares, sentimentos que marcavam o mundo inteiro, gerando a Primeira Guerra Mundial. E o Brasil tentava se manter com um pacto político, distante de questões sociais sérias, que já não ficavam mais no silêncio. Nossa, hoje eu estou atrasado, viu? E não posso perder a teleaula de hoje, que vai falar sobre movimentos importantes como a Revolução de Canudos e a Revolução de 1930. E como estava Minas Gerais neste cenário? Estava vivenciando o pacto político, lembra? Que falamos na última teleaula que você queria saber como funcionava? Então, vamos recordar do que se trata. A Constituição de 1891 criou a Comissão de Verificação de Poderes para o reconhecimento dos diplomas dos eleitos na Câmara dos Deputados. Chefiada pelo presidente da Câmara, Campos Salles inova modificar o regimento. Como assim? Inovou em quê? Veja bem, ao invés de caber a presidência da mesa diretora de cada legislatura ao deputado mais velho, um critério aleatório e sem garantia de ser um aliado, e este nomear seus pares, a Comissão de Verificação de Poderes passa a ser presidida e nomeada pelo presidente anterior da Câmara dos Deputados. O presidente da República teria uma certa garantia de que essa comissão só reconheceria os diplomas eleitorais de deputados leais ao presidente da República e leais aos presidentes de Estado. Essa comissão era, em realidade, uma guilhotina ou degola para a oposição e garantia a escolha dos candidatos fiéis e aliados aos governadores. O que é que você acha deste modelo para eliminar a oposição? Não, completamente negativa. Qualquer forma de cerceamento da pessoa poder se expressar, isso é altamente negativo. A oposição ela tem que ter voz ativa. A partir do momento que você coloca uma mordaça, né, até mesmo como forma de esclarecimento do que está acontecendo, fica uma coisa muito assim obscura. A democracia pede que seja livre, é o poder para o povo, né? E como são representantes do povo, eu acho que não deve haver limitação de manifestação. Se eles não puderem falar por nós, o que será da gente? Gostando ou não, a articulação deste modelo de degola, que durou até a Revolução de 30, passava pela lista fechada, definida pela executiva do Partido Único, a poderosíssima Tarasca, chegando a ganhar um slogan: fora do PRM não há salvação. O parlamentar de oposição não entrava no parlamento. Os que mandavam na política regional tinham o poder de definir quem ia ou não participar do jogo político. Com isto, há uma política de reconhecimento dos senhores locais, tendo como contrapartida a independência do presidente para fazer a sua política econômica e administrativa. A presidência da Primeira República não era uma presidência de fachada, apenas a serviço dos interesses agrários. O presidente tinha carta branca para a negociação internacional, para fazer uma política deflacionária e para intervir na política cambial, contrariando os interesses cafeeiros imediatos. Poderia permanecer assim, independente dos interesses locais do antigo mundo provincial. Só no governo Arthur Bernardes, de 1918 a 1922, haveria um esvaziamento do poder dos antigos membros da Tarasca, com a renovação dos quadros do PRM e a concentração do poder de decisão no executivo do Estado e não mais no partido. Ah, agora entendi duas coisas. Foi bem aqui que o presidente do Estado de Minas Gerais passou a ter uma ação forte com o federalismo. E também por que o professor deste curso pede para a gente refletir se isto ainda repercute hoje. O que é que você acha? Independentemente de quem seja o governador, ou o presidente, ou o partido, quem que você acha que tem mais força hoje em dia? Eu acho que o presidente. É porque está no âmbito federal, né? Eu acho que o poder dele é mais abrangente. O governador tem força local, tem mais credibilidade e não poderia ser diferente, em diferente partido.
não é? Porque é uma política regional, é ele que conhece os municípios, é ele que viaja, é ele que distribui verbas, é ele que convida os prefeitos para assinar convênios, fica mais fácil. Vai ter um embate, vai ter um choque com isso, e quem perde é a população, porque vai ter incongruência na gestão, tanto federal quanto estadual. O mundo da política estava reservado aos membros do Partido Republicano Regionalizado, mas começaram a surgir pequenas fissuras nesse edifício republicano. Para entender isso, precisaremos relembrar os primeiros anos da jovem República Brasileira. Primeiro foi a revolta da Armada contra o novo regime. Entre 1891 e 1893, a esquadra da Baía da Guanabara bombardeou o Rio de Janeiro. Depois foram os grandes estancieiros da fronteira gaúcha, que pegaram nas armas em protesto à marginalização do poder. Eles estavam submetidos ao grupo dos seguidores de Júlio de Castilhos. Esta revolta armada nos conduziu a uma das mais ferozes guerras civis da história brasileira, a Revolução Federalista, que foi de 1893 até 1895, deixando mais de 10 mil mortos. Em seguida, veio a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro. Rodrigues Alves determinou a reurbanização e o saneamento da capital da República, por causa da alta incidência de doenças como a febre amarela e a varíola. As obras ficaram por conta do prefeito Pereira Passos, e o saneamento era responsabilidade de Oswaldo Cruz. A população era contra as brigadas mata-mosquitos, a vacinação obrigatória e a remoção dos moradores dos cortiços e morros centrais para bairros distantes. Houve até bombardeio nos morros do bairro da Saúde, reduto da insurreição. No campo, em pleno sertão baiano, entre 1896 e 1897, os moradores de Canudos, liderados pelo guia religioso Antônio Conselheiro, se declararam em guerra contra a República. Milhares de soldados foram para lá, enviados para sufocar uma rebelião de sertanejos. Na última campanha, o exército tomou o reduto e provocou uma chacina. Canudos foi um dos movimentos sociais mais importantes da história do Brasil. Não por representar um bando de fanáticos religiosos pedindo a volta da monarquia, mas pelo fato de os seguidores do Conselheiro contestarem o Exército Nacional, a principal instituição fundadora da República e segunda em presença em todo o território brasileiro depois da Igreja Católica. A repercussão dos escritos de Euclides da Cunha sobre Canudos demonstrava aos republicanos que a derrota do Exército constituiria sua desmoralização completa e um sinal de força remanescente da monarquia. Os tenentes e os intelectuais foram os primeiros a vislumbrar uma república já envelhecida. Depois de 20 anos, a República dos Estados Unidos do Brasil já não era mais a República dos Sonhos, como se dizia à época. Era preciso, então, radicalizar os sonhos de poder. Eram tempos de profundas transformações. Também nos aproximávamos das comemorações do primeiro centenário da independência. O ano de 1922 reuniu vários eventos que mudaram de forma significativa o panorama político e cultural do país. A Semana de Arte Moderna, a criação do Partido Comunista do Brasil, o movimento tenentista, a criação do Centro Dom Vital, a comemoração do centenário da independência e a própria sucessão presidencial de 1922 foram indicadores importantes dos novos ventos que sopravam, colocando em xeque os padrões culturais e políticos da Primeira República. Mas, de novo, os militares reivindicavam o poder. Em plena Copacabana, os 18 do Forte estavam com fuzis na mão. No sertão, era a Coluna Prestes, movimento que tinha na liderança Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. São tenentes e servidores do Estado, membros da incipiente classe média. Daí a indignação que os acompanha, pois perderam a paciência com a política oligarca e com a disputa de facções pela democracia representativa liberal. Não viam saída a não ser fazer a revolução no Brasil, tentar outro modelo, criar um novo momento. Eles se sentiam livres devido ao seu soldo e tinham a legitimidade do cargo. Os rebeldes eram perseguidos, mas os oficiais da ativa desfrutavam das benesses de pertencer a um esprit de corps sem precedentes.
Os tenentes querem alcançar o leme do barco, acabar com as intrigas das facções estaduais, fortalecer o espírito nacional e alcançar o progresso. Mas foram vencidos no primeiro momento. As peculiaridades da comercialização e do financiamento não deixaram que Minas se firmasse como um complexo cafeeiro. Por isso, não tivemos uma grande imigração, nem uma industrialização capaz de sustentar o novo padrão de trabalho estrangeiro. Continuávamos participando do Pacto dos Governadores, mas agora de outra forma. Enquanto São Paulo tinha o dinheiro do café e da indústria, Minas era o estado com o maior número de eleitores. Ao promover o crescimento da renda interna, o comércio exportador do café criou no Brasil um mercado para produtos manufaturados. Impulsionou também o desenvolvimento de estradas de ferro e estimulou os investimentos em infraestrutura, o que, por sua vez, integrou e ampliou este mesmo mercado. Além disso, o café foi responsável pelo aumento da oferta de mão de obra ao estimular a imigração e introduziu no Brasil recursos em moeda estrangeira, que passaram a ser utilizados para importação de insumos e bens de capital destinados ao setor industrial. Aos imigrantes que chegavam era reservado o mundo do trabalho. Foi neste momento, com a desvalorização cambial e com a inflação corroendo a economia popular, que o movimento operário passa a pressionar por leis trabalhistas nunca antes pensadas, não foi? Foi sim. Os operários começam a reivindicar 8 horas de trabalho por dia, fim de demissões, melhores condições de trabalho, garantias mínimas nas relações de trabalho. Imagine isso tudo numa sociedade em que o fazendeiro ainda tratava o imigrante como escravo. Por consequência, o movimento operário só pode ser pensado nas cidades, onde a classe média já tem uma certa importância e é formadora de opinião. Assim, verifica-se a complexidade e a importância da questão da participação política com o sufrágio universal já na Primeira República, contrapondo-se à estreiteza e à dificuldade da utilização dos mecanismos formais da representação política circunscritos aos partidos regionalizados e sob controle oligárquico. Pode-se dizer que a questão social só começaria a ganhar repercussão e espaço nesta época? É quase isso. A questão social no Brasil continuava a ser tratada como um caso de polícia, mas um novo sentimento perpassava o mundo inteiro. Desde o fim da Primeira Guerra e depois de 1917, com a Revolução Russa, ponto de referência extremamente importante para que o capitalismo desse uma sacudida, temos opções no mundo ocidental ao modelo de governo de uma democracia liberal e representativa. De um lado, os comunistas com os sovietes e de outro, os movimentos que pregavam abertamente o fim do liberalismo e a intervenção do Estado na economia, como foram os movimentos fascistas e nazistas surgidos como contraponto ao comunismo e ao liberalismo. Assim, os militares brasileiros se sentiam amparados ideologicamente para ousar e fazer uma revolução. E uma revolução, como diria Napoleão Bonaparte, é uma opinião com baionetas. Mas estes são assuntos para nosso próximo módulo, o módulo 4, que começa na semana que vem. Até lá! Na teleaula de hoje, você viu como as primeiras décadas da República no Brasil foram marcadas por revoltas internas em várias regiões do país. E viu também como o surgimento de novas camadas sociais, a vinda dos imigrantes e a formação da classe operária abriram um novo cenário de reivindicações junto aos militares. No mundo, o capitalismo é abalado por novas correntes de pensamento, lutas e movimentos contra o liberalismo. Um campo farto para novas ideias e revoluções que haveriam de vir. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!